Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Olha, semana passada eu li um artigo da revista Veja, 4 de outubro, e um artigo que fala sobre a Igreja Evangélica Brasileira. Esse artigo é do jornalista J.R. Guzzo e tem um título muito interessante: Essa Gente Incômoda. Eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse texto. Inicialmente, gostaria de fazer duas perguntas. Quem é essa gente que está incomodando e quem é essa gente que se sente incomodada? O próprio Sr. Guzzo, ele vai responder a essas duas questões. Ele vai dizer que a gente, esse pessoal que está incomodando a nação brasileira, é essa gente de fé evangélica, que já reúne 1/3 da população e em grande parte é composta do tipo moreno ou brasileiro. E segundo ele mesmo, o IBGE provavelmente tem um número ainda, inexpressivo. Talvez a população ainda seja maior do que essa descrita aqui por 1/3. A outra questão é: quem é o contingente, quem é esse grupo de brasileiros que se sente incomodado com a presença dos evangélicos? Ele vai dizer aqui que é a classe mais alta. A classe mais alta, que também se considera a mais civilizada, e vai dizer lá embaixo que este pessoal, essa classe é de mais rica, os mais instruídos, mais viajados, mais capacitados para discutir política, cultura e temas nacionais. São os mais esclarecidos, os liberais, os intelectuais, os modernos, os politizados, os sofisticados e portadores de outras diversas aptidões. E ele vai dizer que esse pessoal é um pessoal que sente desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no país. E vai dizer um pouco mais adiante que os meios de comunicação raramente conseguem escrever ou dizer a palavra evangélico sem colocar perto alguma coisa que signifique ameaça, medo ou perigo. Isso é interessante, porque se a gente fizer uma rápida avaliação do comportamento da igreja evangélica nos últimos 60 anos, nós vamos chegar à conclusão de que em nenhum momento, nesses últimos 60 ou 100 anos, a igreja evangélica se reuniu, se organizou de maneira massiva, por exemplo, como a Caminhada para Jesus, que reúne 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de evangélicos, e nunca se viu na história desse país que esse grupo, esse contingente se muniu de armas de fogo, armas brancas, porretes, paus e pedras para depredar patrimônio público, patrimônio particular e privado, ou até mesmo para ofender ou ferir o seu semelhante. Dessa forma, o senhor J.R. Guzzo está totalmente e completamente equivocado em definir ou descrever os evangélicos como ameaçadores, como amedrontadores e perigosos. Mais embaixo, ele vai dizer que há um escândalo permanente de primeiro mundo diante de suas posições em matéria de família, sexo, crime, política, droga, educação, moral, propriedade privada. Ele está, aqui nesse artigo, ele está mostrando que os evangélicos, eles trazem uma grande ameaça acerca desses assuntos aqui. E a grande ameaça, o grande perigo é que os evangélicos estão se posicionando criticamente, politicamente, filosoficamente acerca desses assuntos. E os posicionamentos que estão sendo estabelecidos pelos cristãos são qualificados como retrógrados, reacionários, repressores, fascistas e inimigos da democracia. Eu gostaria de
dizer algumas coisas aqui, senhor J.R. Guzzo, acerca da minha percepção, da minha visão acerca dos evangélicos em nosso país. O primeiro é dizer que queria me identificar. Eu sou presbiteriano e sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e os missionários presbiterianos, quando chegaram aqui em terras tupiniquins, aqui em nosso país, eles vieram com 3 propostas. A primeira, de construir templos, para que, na medida em que o evangelho fosse pregado, na medida em que a palavra de Deus fosse anunciada, esses templos pudessem abrigar de maneira segura os novos convertidos, os fiéis. E ali eles receberiam instrução do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo, é que os missionários, eles também traziam na bagagem a proposta de construir escolas, para que os nacionais e também os imigrantes que já residiam aqui pudessem também ter acesso à educação e à educação de qualidade. Em terceiro lugar, esses missionários traziam também uma proposta de construção de hospitais e também construção de cursos para técnicos em enfermagem, para que pudesse formar nativos e contribuiriam para a assistência dos médicos nos hospitais. A segunda coisa que eu quero dizer é que nas décadas de 50, 60 e 70, os maiores e os melhores gramáticos da língua portuguesa em território nacional eram protestantes, que o senhor chama aqui de evangélicos. E esses protestantes eram de origem presbiteriana, luterana, batista e os anglicanos. Assim, esses profissionais estavam construindo estruturas para que os alunos pudessem ter uma boa formação e pudessem falar bem o nosso idioma. E a terceira situação que eu quero dizer ao senhor é que a nossa Constituição, ela nos dá não apenas o direito, mas ela também nos confere o dever, e agora nós temos o poder de falar. Então nós temos, pela nossa Constituição, o direito de falar, nós temos o dever de falar e nós temos o poder também para falar. Assim, nós estamos contribuindo para que a nação brasileira ela possa ser uma nação crítica, uma nação que tenha um poder de avaliação de tudo o que está acontecendo em território nacional. Agora, se isto tudo é uma ameaça para a elite dominante, se a educação, se a saúde, se o evangelho do Senhor Jesus Cristo está causando ameaça, está causando perigo para esta elite, então, senhor J.R. Guzzo, eu quero dizer ao senhor que nós vamos continuar incomodando a nação brasileira, porque nós somos um povo também. Nós somos um povo instruído, nós somos um povo educado, nós somos um povo bem formado, nós somos um contingente que tem acesso à informação e agora também nós temos a capacidade para avaliar tudo o que está acontecendo em nosso país, tanto na política, na economia, na educação, nas artes, e aquilo que contribui para a boa formação da nação brasileira e também pela boa formação do nosso Estado. E eu gostaria de dizer ao senhor que aconteceu um episódio muito interessante na cidade de Tessalônica, na época dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que está registrado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, dizendo que os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. O meu grande desejo é que, de fato, a nação brasileira possa hospedar
o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que ela venha a sofrer todos os benefícios do Evangelho de Jesus Cristo. E para concluir, eu gostaria de dizer, senhor J.R. Guzzo, que a Igreja Evangélica ela está seriamente comprometida com a boa educação, com a boa formação moral, ética, cívica de nosso país. Por isso é que nós investimos em educação e saúde. O senhor sabia que a Universidade Mackenzie ela pertence à denominação presbiteriana do Brasil? O senhor sabia que a Igreja Adventista ela investe maciçamente em educação? O senhor sabia que a Igreja Batista, que a Igreja Assembleia de Deus, ela investe maciçamente em educação? É a educação que vai contribuir para que nós tenhamos uma nação mais crítica, mais civilizada, mais instruída, mais capacitada para repudiar toda forma, toda expressão, tudo aquilo que contribui para a sua destruição e para a sua miséria. Se a Igreja Evangélica está contribuindo para incomodar essa elite que não ama o país, que não ama a nação brasileira, então nós vamos continuar presentes. Que Deus abençoe a nação brasileira evangélica, tipo morena, tipo brasileiro. Deus abençoe a todos.